Graça e paz do Senhor Jesus a todos. No Gotejando Doutrina de hoje, nós vamos aprender um pouco mais da sã doutrina do nosso Deus. Alguém uma vez me disse: pastor, por que o senhor fala tanto a respeito de princípios? Né? Por que a pregação do senhor é sempre pautada em princípios? Eu vou te responder por quê. Porque são os princípios da palavra, meus amados, que forja o caráter de Cristo em nós. Os princípios da palavra é como se fosse o alicerce da casa, o que dá estrutura à casa para que ela não venha tombar, para que ela não venha cair, para quando soprarem os rios contra ela, a tempestade, as chuvas da vida, ela não cair e não ser grande a sua queda. São os princípios da palavra que faz com que a nossa casa, né, que é corpo e templo do Espírito Santo, ela fique firme e não sejamos abalados por coisa alguma, por tribulações ou aflições alguma, mas antes permanecemos de pé para a glória do Senhor Jesus. Então, por isso que eu sempre faço questão de falar sobre princípios. Além de tudo, os princípios da palavra são aquelas coisas miúdas, são aquelas coisas simples que as pessoas não dão importância. Isso são os princípios da palavra, né? É como se você começasse a construir uma casa sem primeiro fazer a fundação dela, sem primeiro construir os alicerces dela, já sair levantando os tijolos, já ir botando a casa de pé. Assim é a nossa vida sem os princípios da palavra. Então é por isso que eu procuro focar os meus ensinos sempre pautado nos princípios da palavra, para que você cresça, para que eu cresça, para que nós cresçamos firmados nessa rocha que é a palavra de Deus, né? E não sejamos abalados de forma alguma. Sejamos como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Então, é por isso que eu sempre gosto de falar sobre princípios, daquelas coisinhas simples, mas que são fundamentais para a vida humana, né? E que as pessoas hoje estão deixando de lado, como por exemplo honrar pai e mãe, né? Como por exemplo respeitar os mais velhos e por aí vai, né? Priorizar a sua família e por aí vai, meus amados. Eu poderia falar aqui de N princípios que o Senhor deixou para nós, mas eu quero falar sobre um princípio também que é tão importante como todos os demais. Abra sua Bíblia aí comigo em Gálatas capítulo de número 6. Vamos ler aqui um versículo. Gálatas capítulo de número 6, o versículo é apenas o 9. Só vou ler o 9. Diz assim, o versículo 9 de Gálatas 6. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos se não houvermos desfalecido. Vou repetir: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos se não houvermos desfalecido. Meu amado, olha só, é um princípio importantíssimo e fundamental na nossa vida, como cidadão, como ser humano, como cristão, como filhos de Deus. É um princípio muito importante. O Senhor está dizendo: olha, não se canse de fazer o bem. Então, a primeira coisa aqui, o primeiro ensinamento de cara aqui, que o Senhor está nos dando, é para que a gente não se canse. Porque o que está acontecendo? As pessoas estão se cansando de fazer o bem. Cada uma com seus argumentos, cada uma com suas desculpas. Como por exemplo, uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: eu não dou mais lugar para idoso dentro do ônibus, dentro da condução, eu não dou mais.
E eu perguntei, mas por que você não dá mais? Porque um dia eu fui me levantar para dar o lugar para um senhorzinho idoso, ele me fez uma ignorância, ele falou, eu não tô velho não, eu não te pedi lugar nenhum, não quero sentar não, me fez uma ignorância. Então a partir daquele momento ali, quando eu vejo um idoso parar no meu lado, assim disse ele, né? Eu finjo que tô dormindo, não dou mais a vaga, porque tem uns velhinhos que é muito arrogante. Ou seja, por causa de uma pessoa que decepcionou ele desistiu de continuar sendo educado, de honrar os mais velhos e de fazer o bem, como a Bíblia nos ensina. Entendeu? Então, o que está acontecendo? As pessoas estão se cansando de fazer o bem porque por causa das decepções que elas estão tendo. Só que o texto bíblico é bem claro, não se canse de fazer o bem. Deus está dizendo, olha, independente das pessoas te decepcionarem, não pare de fazer o bem, não pare. Não importa se foi 1, 2, 3, 4, 1000 pessoas te decepcionou, continue fazendo o bem. Continue fazendo o bem. Por quê? Porque ao seu tempo, diz o Senhor, ao seu tempo, ou seja, no tempo propício que Deus determinou para você colher, você vai colher esse bem que você fez. Você vai colher. Quem vai fazer você colher todo o bem que você faz para as pessoas não são pessoas, é o próprio Deus, meu amado. É o próprio Deus que vai criar situações positivas para a tua vida, para que você colha os benefícios que você fez para tantas pessoas ao longo da tua vida. Então, é por isso que você não pode se cansar de fazer o bem, é por isso que você não pode desistir de fazer o bem porque uma pessoa ou outra te decepcionou, ou te maltratou, ou não soube ser grato a você pelo que você fez por ela. Não pode. Você não pode se cansar de fazer o bem, porque ao seu tempo você vai ceifar, vai colher todo o bem que você fizer para quem quer que seja, porque o próprio Deus que te fez essa promessa, que te deu esse conselho, Ele vai se encarregar de fazer você colher todo o bem que você praticar ao longo da sua vida, para quem quer que seja para seres humanos, ou seja para a própria natureza, ou seja para os animais, para as criações de Deus, não importa. Todo o bem que você fizer, meu amado, você vai colher. O Senhor Jesus, Ele disse uma palavra muito interessante lá no Evangelho de Mateus, né? Eu quero ler com você essa palavra. Vamos ler lá no Evangelho de Mateus, aqui no capítulo número 7 de Mateus, no versículo de número 12. Olha o que Jesus vai ensinar para nós. Ele disse assim, ó: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro, porque esta é a lei e os profetas. Aleluia. Ou seja, essa é a vontade de Deus. Tudo que você quiser que alguém te faça, você tem que fazer primeiro. É por isso que você não pode se cansar de fazer o bem. Se você quer ser amado, você tem que amar primeiro. Se você quer ser respeitado, você tem que aprender a respeitar primeiro. Se você quer ser honrado, você tem que aprender a honrar primeiro. Se você gosta de ser abençoado, de receber presente, então você tem que presentear primeiro, abençoar primeiro. É assim que funciona, segundo os propósitos de Deus. Então, você não pode se cansar de fazer o bem, porque ao seu tempo você vai colher todo o bem que você fizer, se não houver desfalecido, diz o texto. A palavra desfalecido aqui no texto, a exegese dessa palavra desfalecido, significa se você não tiver desistido, se você não tiver deixado de fazer o bem. É isso que significa a palavra desfalecido. Então o texto é clássico: não vos canseis de fazer o bem, porque ao seu tempo vocês colherão, se não houverdes desfalecido, ou seja, se não houverdes desistido de fazer o bem, né? Deixado de fazer o bem, vocês vão colher, ainda em vida, meu amado, ainda em vida, e muito mais ainda na eternidade com o Senhor, porque aqueles que fazem a vontade de Deus certamente irão morar com Ele
na eternidade. E eu quero ser profeta de Deus para a tua vida, porque eu estou falando dessa profecia que é a palavra de Deus. E como profeta da palavra de Deus, eu quero liberar uma palavra profética para você. Eu profetizo um grande cansaço sobre a tua vida. Eu profetizo um grande cansaço. Tu vai ter um cansaço tão grande na tua vida, mas não é um cansaço de fazer o bem, não. É um cansaço de viver no pecado. É um cansaço de fazer coisas erradas. É um cansaço de viver na contramão de Deus. É um cansaço de não obedecer mais os princípios de Deus. Esse é o cansaço que eu profetizo para a tua vida. Tu vai se cansar. Tu vai se cansar de andar fazendo essas coisas erradas, de andar na contramão de Deus. E Deus vai te libertar e vai te dar forças para você fazer o bem por onde quer que você andar enquanto você viver. Que essa palavra te alimente e te sustente, em nome de Jesus. Até a próxima, querendo Deus.